Olá, pessoal! Eu vim aqui postar esse vídeo porque, como vocês veem, eu posto várias coisas, nos stories, versículos bíblicos. E aí muitas pessoas chegam no meu privado, aí diz: Dani, eu não sabia que na Bíblia falava sobre isso, que na Bíblia tinha sobre determinado assunto. E aí eu ia lá, respondia no privado da pessoa, mas agora eu vim aqui de forma ampla falar com todo mundo, minha gente. A Bíblia, ela é um dos livros mais belos que existe. Para mim, o mais belo. Porque, primeiro, que ela fala sobre a vida de Jesus, né? E, segundo, toda a direção que Deus ele nos dá. Infelizmente, nosso sistema, o mundo que a gente vive, ele tenta nos distanciar de Deus, né? Por isso que dificilmente você vê em jornais, você vê em TV, pessoas falando sobre Deus. É muito raro. Mas Deus ele sempre teve uma intimidade com o ser humano, né? Deus desde o início da criação da Bíblia, o Senhor ele foi íntimo do ser humano. Nós como seres humanos é que nos distanciamos de Deus, né? E a Bíblia ela é muito bem atual, né? Tem pessoas que dizem assim: "Ah, mas a Bíblia ela foi feita há não sei quantos anos por homens". Sim, foram feitos por homens, mas inspirados por Deus. Deixa eu te perguntar aqui uma coisa. O livro de história que a gente lê, Queda do Mundo, Muro de Berlim. Você estava lá? Revolta da Chibata. Você estava lá? Não. E como é que a gente sabe que tudo isso aconteceu? Porque homens escreveram. A escrita sempre foi muito comum. E a diferença da Bíblia para o livro de história é que o livro de história ele conta o que passou lá atrás. Já a Bíblia ela tem o que aconteceu. A gente está vendo muitas coisas que estão acontecendo hoje e o que vai acontecer lá na frente. Por quê? Porque Deus, ninguém consegue explicar ele. Por mais que eu faça um vídeo aqui explicando para vocês sobre Deus, a gente jamais vai conseguir explicar ele, né? Tem até uma canção que ela diz que ninguém explica Deus, do crente ao ateu. Ninguém consegue explicar Deus. Mas de uma coisa a gente tem certeza, o que a gente sente, o que a gente já experimentou. Não é emocionalismo, não é coisas de momento, né? Mas eu quero dizer a você que Deus, ele é real. Deus, ele é real. Quer fazer uma experiência com Deus? Ele é o Senhor, para você sentir a presença dele, para você ver. A diferença do livro de história é que a gente não sabe nem quem são os autores, a gente nem viu. E no livro da Bíblia, a gente conhece o autor, que é Deus. Né? Então é isso. Tem muitos versículos. Quem puder ler, se aprofundar, a gente não consegue, distante de Deus, ser feliz, minha gente. Por mais que a gente tente ir para um lado e para o outro, a gente não consegue. A Bíblia, em nenhum momento Deus ele nos condena, né? Tem versículos que eles nos dão uma direção, falando sobre o que a gente tem que fazer ou não, quem vai entrar no reino dos céus, né? Porque a salvação ela é para todos. Mas tem muitas pessoas que não querem, realmente não se interessam. Mas por quê? Porque o mundo corrompeu. O ser humano ele foi feito para Deus. Né? Diz, os alcoólatras não entrarão, os adúlteros. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. A gente quando comete alguma coisa errada, a gente se sente bem? A gente se sente íntimo de Deus? Não, isso nos distancia de Deus. Então tudo que vem falando na Bíblia não é nenhuma forma de condenação. Deus ele não condena. Você já viu Jesus condenando alguém? Já viu? Nunca. Ao contrário, quando Jesus ele veio a este mundo, ele andou com os pecadores. As pessoas que Jesus mais tinha, não era confronto, porque aí Jesus não precisaria de confronto com ninguém, mas as pessoas que mais perseguiam e que Jesus mais dava resposta eram os fariseus, aqueles que se achavam santos diante de Deus. O Senhor, sempre pro pecador, pra gente, né, que comete algum erro, ele sempre disse, se converta, mude de vida, mas Jesus jamais excluiu ninguém, né, e uma coisa que eu sempre tenho vontade, e a intenção desse vídeo também é isso, de fazer você ter a vontade de procurar a Deus. Ah, Dani, mas como é que eu vou procurar? Minha gente, bota uma música, um louvor. Pede ao Senhor mesmo, diz, olha Jesus, eu quero te sentir. Estão dizendo aí, ela postou um vídeo dizendo que o Senhor existe, mas eu não lhe sinto. Se você não sente, diz, então eu quero lhe sentir. Você vai ver, né? Quem lhe convence é Deus, quem te convence é o Espírito Santo. Então, vamos ler mais, vamos nos aproximar mais. Tudo nessa vida é passageiro, né? Algumas coisas são essenciais para a nossa sobrevivência, é necessário, trabalho, são necessários, mas o essencial é a gente estar diante de Deus.